Na região onde moro, na cidade de São Paulo, geralmente os ônibus que eu ando no meu dia a dia são ônibus de piso baixo com motor traseiro, onde dependendo de onde você senta, você mal consegue ouvir alguma coisa. Também tenho tido bastante contato com os ônibus elétricos mais novos, onde esses sim realmente não fazem barulho nenhum. Mas numa tarde de sexta-feira eu fui parar em uma linha que sai da movimentada região do metrô Campo Limpo e vai até um terminalzinho pequeno na cidade de Embu das Artes, a bordo de um ônibus bem mais simples dos que eu estou acostumado a usar. E sendo bem sincero com vocês, eu me surpreendi. Será mesmo que, em 2026, um ônibus considerado simples ainda pode proporcionar uma experiência boa para o passageiro? É o que veremos hoje. Apesar de, em São Paulo, estarmos acompanhando investimentos grandes em eletrificação de frota, em cidades que se localizam literalmente ao lado da capital, a realidade é bem diferente. Hoje vamos embarcar na linha 056, que liga o metrô Campo Limpo ao terminal Engenho Velho, na cidade de Embu das Artes. Essa e tantas outras linhas que saem daqui do metrô utilizam basicamente a mesma configuração de ônibus. Piso alto, motor dianteiro, movido a diesel. Nada de elétricos, biometano ou coisa do tipo. É uma configuração bem mais simples do que aquela que eu estou acostumado a utilizar em São Paulo. E olhando assim, pode parecer algo até que bem básico. Mas, ao entrar nesse ônibus, percebi que mesmo uma aparência simples pode enganar. O veículo está limpo, possui ar-condicionado, tomadas USB e uma boa quantidade de assentos. O clima estava agradável e o banco era normal, igual qualquer outro modelo que eu ando também. Logo aí já começa a surgir a dúvida. Nos grupos do hobby eu vejo muita gente falando: ônibus assim deveriam acabar. Ônibus motor dianteiro, piso alto é um atraso em 2026. Mas sinceramente, durante a viagem eu não senti nada que me fizesse pensar que aquele ônibus era inadequado como um todo. Mesmo passando por valetas, buracos e subidas, o ônibus não ficava pulando ou dando aqueles solavancos que a gente encontra em veículos mais antigos. Até mesmo nas trocas de marcha, que obviamente são bem mais perceptíveis neste do que em um ônibus de câmbio automático, não sentia aqueles trancos absurdos que alguns modelos mais antigos costumam dar. Então, será que o fato de um ônibus ser mais simples automaticamente faz dele um ônibus ruim ou ultrapassado? Essas empresas como Miracatiba, Pirajussara e outras operam essas linhas há anos e em muitas regiões, esses ônibus são simplesmente a única opção de linha que existe. A aviação Miracatiba, por exemplo, opera desde linhas mais demandadas e curtas até linhas mais longas e afastadas, como essas que estamos usando. E é aí que a discussão começa a ficar mais profunda do que apenas falar que esse tipo de ônibus é um retrocesso ou que ele deveria ser extinto ou algo do tipo. É que dependendo da operação, um ônibus mais simples pode fazer bastante sentido. Um ônibus motor traseiro costuma ser mais caro de adquirir e de manter. E como colocamos o piso baixo nessa conta, também precisamos pensar nas condições das vias em que o ônibus vai passar. Em lugares com muitos buracos, valetas, ruas estreitas e subidas, uma configuração mais simples como essa pode acabar sendo mais adequada e eficiente para aquela realidade. Com os ônibus elétricos acontece algo parecido. Eles podem trazer diversas vantagens, sim, mas são veículos mais caros de adquirir e não basta simplesmente comprar o ônibus nesse caso. É preciso preparar a garagem para os carregadores, treinar motoristas, mecânicos e toda a equipe que vai trabalhar com aquela tecnologia. Ou seja, comprar o ônibus não é simplesmente fazer o depósito no banco, esperar chegar e jogar para rodar na rua. Existe toda uma operação por trás. E para uma empresa que atende linhas com perfis completamente diferentes, uma frota mais simples, previsível e versátil como essa acaba fazendo mais sentido do que investir em determinados tipos de tecnologia diferentes que ficarão restritos a apenas determinados tipos de linha. Apesar desse tipo de ônibus hoje parecer simples ou mesmo inferior comparado ao que se vê
nas grandes cidades, com os ônibus elétricos, modernos, com design diferente, esse ônibus não deixou a desejar. E tem um detalhe ainda mais interessante. Este em que gravei o vídeo tem poucos meses de uso e faz parte de um novo lote adquirido pela empresa nesse ano. Ou seja, ele é simples, mas é um ônibus novo, com ar-condicionado, USB e é confortável. E durante a viagem, fez exatamente aquilo que ele precisava fazer. E isso conversa bastante com uma reflexão que fizemos recentemente aqui no canal sobre o que o passageiro realmente espera do transporte público. Para o passageiro ter uma experiência boa, ele não precisa necessariamente estar dentro de um ônibus mega silencioso de milhões de reais, com luz neon verde e um monte de tecnologia. Às vezes, ter um veículo adequado para aquela operação já faz o trabalho muito bem. Talvez o problema não seja uma cidade comprar um ônibus simples. O problema seria se comprassem um ônibus que não atende às necessidades daquela operação e nem proporciona uma experiência decente ao passageiro. E na verdade, se você olhar fotos dos ônibus que operavam nessas linhas com perfil similar há anos atrás, este que estamos andando hoje e tantos outros que operam na região são um bom avanço. No final, eu saí de São Paulo acostumado com uma realidade onde um ônibus moderno praticamente virou sinônimo de ser elétrico, ou piso baixo, motor traseiro e toda aquela tecnologia que a gente vê cada vez mais pela cidade. E também é comum ouvir que motor dianteiro é coisa do passado. Mas voltei para casa com uma conclusão um pouco diferente. O ônibus pode não ter a tecnologia mais chamativa como as que eu encontro pela cidade de São Paulo. Ele não é um ônibus elétrico, não é um piso baixo e não é silencioso como os ônibus elétricos que estou acostumado a usar. Mas ele ainda assim é um veículo novo, é confortável, tem ar-condicionado e tem USB. E tirando o fato dele ser movido a diesel, todos esses itens que citei também aparecem nos ônibus da cidade de São Paulo, mesmo os mais novos. E ele cumpre muito bem aquilo que ele precisa fazer. O ônibus não precisa ter tudo quanto é neon, glitter e marketing em cima para proporcionar uma boa viagem. Às vezes é simplesmente fazer o básico bem feito. E talvez a pergunta não seja: por que em pleno 2026 essa empresa ainda compra ônibus a diesel? Talvez a pergunta seja: por que essa empresa escolheu esse ônibus para essa operação? Caio Apache VIP 5, Mercedes-Benz OF 1726L Euro 6. Não ser capa de post em rede social não significa ser ultrapassado.